É verdade. Para todas as perguntas, né? Tá certo. Mira, então, se eu puder começar a gravação. Tá Gente, gravando. já tá gravando. Boa noite a todos. Hoje, dando início ao nosso último encontro de estudos do Educando Sentimentos. E para a gente dar início à nossa reunião, eu vou pedir para que a Miriam faça a leitura da nossa página inicial. E Cristiana, você faz a prece para nós, por favor? Sim, faço sim. Obrigada. Então, boa noite a todos. O livro é Fonte Viva, capítulo 6, Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aceitas a correção. E, na verdade, toda correção, no presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados, nos exercitados por ela. Paulo, em Hebreus 12:11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimentos, mas o homem, campeão da inteligência do planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada a fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, agora, já mais tranquilos, mais posturados para esse momento, a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui nesse grupo de cuidado, de autocuidado. A gente agradece a oportunidade do dia que tivemos, que possamos, junto com a Luciane, estar refletindo, tendo a inspiração da nossa querida Meimei, mentora do grupo. A gente agradece também pelas oportunidades que temos
de cuidado com as pessoas que estão ao nosso entorno, as oportunidades de encontros, e que possamos, a cada dia, exercitar todos esses temas que foram abordados aqui, porque a gente sabe que vivenciar é muito importante para essa nossa construção, essa nossa transformação cotidianamente. Obrigada, que assim seja, por graças a Deus. Obrigada, Miriam. Obrigada, Cris. Então, a gente chegou no momento, né, de fazer um fechamento do livro Educação dos Sentimentos. Tivemos a oportunidade de abordar tantos assuntos importantes, sentimentos, emoções, de uma forma bem variada. E hoje, a Luciane vai estar fazendo esse fechamento para nós com o processo de autotransformação e as nossas questões íntimas. Então, Lu, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todos. Para a gente iniciar, vamos fechar nossos olhos mais uma vez e fazer a nossa meditação, tá? Então, hoje não tem música, é só o direcionamento aqui da minha voz. Então, nós vamos fechar suavemente os nossos olhos e trazer a atenção para a nossa respiração. Inspirando pelo nariz, devagar, soltando pela boca com bastante calma. Inspira paz, expira qualquer tensão. E vamos procurar expirar mais do que inspiramos. Inspira paz, expira tensão, preocupação. E sinta o seu corpo, à medida em que você vai relaxando, os ombros vão descendo, a mente vai silenciando aos poucos e vai prestando atenção apenas na minha voz, na condução, nas palavras. E comece agora a imaginar uma luz suave acima da sua cabeça. Uma luz dourada, suave, como uma presença amorosa que envolve todo o seu corpo. Essa luz vai descendo desde o nosso chakra coronário até os nossos pés. E essa luz toca o seu coração. E visualize um pequeno espaço de silêncio no seu coração. É no nosso coração que vivem as nossas partes internas. A parte que teme, a parte que se cobra, aquela que deseja servir, aquela que ainda busca equilíbrio. Olhe com carinho para todas as suas partes, sem crítica, apenas reconheça. Eu vejo vocês, estamos caminhando juntos. Comece nesse momento em que você olha para dentro de si, imaginar que a figura mais evoluída que nós temos contato, que é Jesus, vai se aproximando desse espaço interno, como se Jesus estivesse tão próximo de nós que ele coloca a mão sobre o nosso coração e diz com suavidade:
eu estou contigo. A luz que buscas já está em ti. E sinta essa luz ajustando suas emoções, trazendo paz e força para a busca da autotransformação. Respire mais uma vez, bem consciente. Agradeça este momento, agradeça ao seu corpo, agradeça a Jesus. E quando estiver pronto, abra os olhos devagar, retornando com serenidade, presença e propósito. Isso. Então, para a gente dar essa centrada maior, né? Depois da prece, que já nos ajuda muito, mas a meditação, como o Jason colocou, né? No livro Educação dos Sentimentos, é uma prática que deve ser diária e que deve estar sempre acompanhada dessa nossa proposta de se melhorar, né? E aí eu trouxe uma frase para a gente começar, do Lao Tse, que diz que aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que já conhece a si próprio é iluminado. Então, esse é o nosso propósito, né? Com o livro Educação dos Sentimentos, que ele foi, na verdade, finalizado na semana passada, né? Com os estudos, esse estudo da autotransformação e as partes internas não está contido nesse livro, mas eu acho que é uma boa proposta de fechamento, né, para tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo desse tempo. Foram quantos meses, Márcia? Né? Alguns meses, 3 meses, quatro meses, né? Nossa, como passou rápido. Então, ao longo desses 4 meses, e é muito importante, né? Eu vou pegar uma partezinha lá do final, que ele diz assim, na parte de autoconsciência espírita: é a consciência de si próprio como ser divino, aperfeiçoado e que está no plano, inserido nos planos de Deus para adquirir a suprema bem-aventurança, e somente ele conseguirá isso estando acompanhado do seu próximo. O grande trabalho espírita é possibilitar a consciência de si mesmo, para que o indivíduo saiba quem ele é e por que se encontra na sociedade terrena. A autoconsciência, sim, será a chave transformadora do terceiro milênio. E o Espiritismo, na atualidade, é a doutrina que oferece essas condições para que o homem se conheça melhor e possa realizar as modificações em seu espírito e no meio em que labora. E aí a gente vai entrar no estudo, vou pedir para a Márcia compartilhar os slides, com essa proposta, né, da gente olhar para a parte mais psicológica mesmo, que tem uma contribuição grandiosa da Joana de Ângeles, na sua série psicológica, né? E aí eu fiz um compilado desse tema aí que eu acho que é muito importante e que ajuda a gente a ter uma base interessante para a gente caminhar em direção a esse progresso e para ser um trabalhador que realmente consegue colaborar mais, né, com o propósito divino, que é o aperfeiçoamento, é o progresso moral, né? Então, quando a gente se melhora, a gente caminha melhor também e auxilia a humanidade, né? E aí a gente vai começar com essa discussão das partes internas, né? Dizendo que o espírito, como eu central e real, é o ser imortal e individual. Então, esse nosso corpo físico é um instrumento temporário para a experiência na Terra, mas o espírito não.
O espírito, ele continua e vai se desenvolvendo, né? E vai sendo herdeiro de si mesmo. Ou seja, significa que ele carrega de uma encarnação para outra todas as conquistas morais e intelectuais, bem como também os prejuízos, as imperfeições e as tendências a serem trabalhadas. Então, o nosso corpo ele vai mudando e o nosso espírito ele vai se aperfeiçoando à medida em que a gente está em consonância com a lei de progresso. Nós podemos estacionar, nós podemos ter dificuldades e manter, né, mais ou menos na mesma situação, numa encarnação inteira, como nós podemos dar grandes saltos, né, se a gente está mais atento ao porquê estamos aqui, né, para que esse processo sucessivo de encarnações, né? Tudo existe um motivo e é preciso que a gente esteja atento a isso, né? Se a gente acredita no processo evolutivo, se a gente acredita na reencarnação, ou seja, que a gente não está aqui apenas uma vez, e aí a gente tem várias e sucessivas oportunidades de aperfeiçoamento, é importante a gente começar a se perguntar, né, ou a ficar mais atento ao propósito disso tudo. E qual é a nossa pequena contribuição para esse grandioso movimento de evolução? Pode passar, Márcia. Então, nós vamos ver que ao longo das eras, o espírito passa por diversas vivências que moldam o caráter e a personalidade. Essas experiências podem gerar o que a psicologia chama de subpersonalidades ou eus, vários eus. Essas facetas da personalidade que podem ter surgido como mecanismos de defesa ou como resultado de hábitos e atitudes, funcionando como norteadores da vida, muitas vezes de forma inconsciente. Então, nós vamos vendo aí, né, conforme a imagem está aí, de várias encarnações. Então, a gente não tem uma lembrança nítida, né? Às vezes nos vem alguma intuição, ou nos vem uma borbulha de consciência, né, do que pode ter acontecido em outras vidas, mas em geral nós nos esquecemos. Só que se a gente olhar para a gente mesmo e buscar essa autoconsciência, esse autoconhecimento, a gente já consegue perceber muitas situações em que a gente apresenta as nossas dificuldades e já as nossas habilidades, né? No dia a dia mesmo. Então, isso eu já consigo fazer bem, mas isso é muito difícil. Então, quando acontece uma situação de injustiça, por exemplo, vem à tona uma parte minha, uma forma minha de ser que não consegue reagir bem. Então, reage de uma maneira impetuosa, muitas vezes desorganizada, autoritária, né? Então, a gente já tem uma ideia, assim, de como que é esse nosso processo de evolução. E, principalmente, o que é que a gente ainda precisa modificar, né? Porque, com isso, a gente percebe, assim, essa é uma virtude que eu já tenho, ou seja, do equilíbrio, né, de estar sendo mais mediadora de conflito do que de colocar um pouco mais de lenha na fogueira, como a gente fala, né? Eu já consigo ter um equilíbrio maior diante de uma situação em que as pessoas estão muito revoltadas, muito fora de si, né, em relação ao equilíbrio, ou eu também faço parte ainda desse grupo que se desorganiza diante de uma situação difícil, né? Então a gente já vai percebendo, diante das várias experiências de encarnação que eu tive, como que hoje eu cheguei até aqui, porque essa é a nossa versão mais atual, né? De todos nós. Não sei se é a melhor. Poderia talvez ser melhor, mas é a versão mais atual que a gente tem, né? Então, por muito tempo eu falei que era a versão melhorada, mas é a versão atual, né? Eu prefiro dizer assim hoje porque talvez nós tenhamos perdido algumas oportunidades, justamente porque a gente estava um pouco desatento, né, em relação à existência e às oportunidades que a vida vai nos dando.
O que com certeza hoje nessa existência pode ser diferente. Até porque se a gente está aqui hoje tentando estudar autoconhecimento, autoconsciência, a gente já está percebendo que tem algo que a gente precisa realmente ficar mais atento. Né? E que não é o externo, não é o remédio, não é a casa espírita, né? Não é o passe, não é nada disso externamente que vai provocar a mudança. Né? Não é o tratamento espiritual, não é a terapia espiritual. O que provoca a mudança é eu estar ali em cada momento, eu estar aqui nesse momento com mais consciência de qual é a parte que me cabe nisso. Né? Porque se a gente chega do mesmo jeito e sai da mesma forma de todo estudo, de toda palestra, de todo tratamento espiritual, o problema não é externo, o problema é interno. É o que a gente está fazendo com aquilo tudo que a gente está aprendendo, né? Ou que a gente está ouvindo, ou que está nos tocando e que parece que é necessário uma mudança nossa, né? Então vamos lá. Gente, eu vou falando e à medida que vocês tiverem dúvidas, podem abrir o microfone e falar, porque eu não estou vendo todos vocês, tá? Então, as partes internas na visão espírita, para a gente poder trazer, né, esse conceito psicológico de partes internas para a visão espírita, são os eus que vivem em nós e que são resultado do espírito imortal em evolução contínua, que acumula experiências e traços de personalidade ao longo de múltiplas reencarnações. Não estamos falando aqui de personalidades completamente distintas e independentes, no sentido, por exemplo, de um transtorno dissociativo de identidade, mas sim de aspectos ou subpersonalidades integradas em um eu, espírito único, que se manifestam de diferentes formas. Então, a gente está falando um pouco mais da normalidade, né? Porque existem problemas de transtornos de identidade, né? De personalidades múltiplas, que aí é um outro ponto que a gente não vai tocar aqui, né? Que é um estudo assim muito profundo e muito difícil de ser feito também, né? De personalidades múltiplas, né? Mas eu estou falando assim de alguém que vem numa caminhada como nós, né? Vamos chamar assim, dentro da normalidade, viemos de várias e várias encarnações, passamos por várias e várias situações, várias experiências, tanto no corpo de homem quanto de mulher, né? Porque são experiências diferenciadas. Desencarnamos crianças ainda, desencarnamos anciãos, desencarnamos de morte natural, desencarnamos porque provocamos a nossa morte. E é disso que eu estou falando, de várias situações que nós já vivemos, de muitas vidas que nós existimos e que passamos por experiências que fizeram com que a gente estivesse hoje dessa forma aqui. Com os medos que a gente tem, né, com os anseios, com as dúvidas, mas também com as habilidades, com as certezas, com as seguranças, com aquilo que nos compõe, tá? É disso que a gente vai estar falando hoje aqui, nessa visão das subpersonalidades, ok? Então, quais são as influências para as nossas subpersonalidades? Ou seja, situações que acontecem conosco, né, nas várias encarnações, que interferem em como a gente está atuando hoje no mundo, nessa encarnação, né? Lembrando que nós somos o reflexo de tudo que a gente já viveu. Então, interesses culturais, históricos, de várias e várias encarnações. Então, uma atração inexplicada por uma cultura, ou até mesmo uma encarnação num determinado país, numa determinada raça, num determinado período histórico, né, ou geográfico específico, para a qual a pessoa sente uma saudade de casa, ou uma forte ressonância, que pode ser indicativo de uma vida vivida naquele contexto, né? Então, eu lembro de uma amiga que falou assim da filha, né, que a menininha pequenininha, né, que criança tem muita lembrança de vida passada, muito mais do que nós adultos, espontaneamente. E aí ela falou: mãe, o que que acontece aqui que eu nunca vi a neve? Eu tenho tanta saudade da neve. A neve é tão bonita, né? E aí isso é um indicativo, por exemplo, né, de um local geográfico, que no Brasil não tem neve, né? Então, de uma situação que ela viveu e que ela
estranhou, né? O que está acontecendo aqui? Um exemplo é muito interessante são as memórias da Ivone do Amaral Pereira, né? Nas Recordações da Mediunidade, que é lindo a gente ver como ela estranhou, né? Como ela teve dificuldade na atual encarnação com esses pais, com essa casa, porque ela ficava muitas vezes atormentada com situações passadas, né? De que não era aquela casa, de que ainda a reminiscência de ter cometido suicídio, de ter passado por algumas situações, né, que tiravam a paz, o equilíbrio dela em alguns momentos, né, e essa mediunidade ostensiva que ela tinha nessa encarnação e que também provocou assim muitas lembranças espontâneas e muitas dificuldades também de se situar aqui apenas com essa encarnação, né? Porque ela tinha muitas lembranças e isso em muitos momentos ela colocava como uma dificuldade. A missão de vida e lições a aprender. Então, nós podemos reencarnar com propósitos específicos ou lições pendentes de vidas passadas. A nossa vida atual seria uma oportunidade para evoluir espiritualmente e corrigir erros anteriores. Mas aquele incômodo que muitas vezes, né, como eu trabalho com isso desde sempre, né, com pessoas que estão aflitas, desequilibradas por algum motivo, e às vezes falam assim, parece que eu não me encaixo ainda nessa vida. Parece que eu não sei muito bem por que que eu estou aqui, né? Para que eu faço determinadas coisas, a clareza, né? Então, às vezes são lições pendentes mesmo, né? De coisas que a gente deixou lá atrás, que a gente não quis ver, e aí a vida vai apresentando para a gente oportunidades, situações, desafios, que a gente vai ter que olhar para aquela situação, né? E às vezes está ali imerso naquela situação, sem muita clareza do que é que está acontecendo e de como é que se deve agir de uma forma melhor, né, para aproveitar a existência. Então, isso é muito comum entre a gente, e isso influencia na forma como essas subpersonalidades atuam dentro de nós. Vamos continuar. Um outro ponto, os talentos e habilidades inatos. Então, aptidões naturais, por exemplo, para música, artes, idiomas, áreas específicas do conhecimento que se manifestam sem muito esforço ou treinamento nessa vida, podem ser habilidades dominadas em encarnação anterior, né? Então, a gente vê algumas situações de crianças prodígio que já em mais tenra idade estão lá tocando piano, né? Estão falando várias línguas, aprendem a ler e escrever muito cedo, né? Ainda bebês, né? E cada vez que a gente vai vendo, ou crianças que aprendem música com uma facilidade enorme, né? Assim, desenham. Então, a gente fica olhando assim, gente, isso não é de agora, né? Isso é uma experiência desse espírito. Que é imortal e que vem acompanhando de várias e várias encarnações essa habilidade e vem se desenvolvendo, vem se aperfeiçoando e chega aqui, né, muito novinho, já apresentando uma precocidade em alguma área, né? Assim como o sentimento de déjà vu, que é a sensação forte de já de ter estado num lugar ou vivido um momento específico, mesmo que seja a primeira vez na vida atual. Pode ser uma memória passageira de um evento passado. Acho que todo mundo já teve alguma experiência de déjà vu aqui, né? Porque aquela situação de que, nossa, parece que eu já conheço isso, ou então eu já passei por essa situação, isso não me é estranho, apesar de eu nunca ter travado contato com isso, ou vai em algum país e olha assim, né, e vê aquela sensação, aquele arrepio, né? Aqui desde o topo da cabeça, assim, nossa, parece que eu já estive aqui, né? E aí, se a pessoa às vezes tem lembrança, tem pessoas que têm, né, lembranças espontâneas, se sentem mal, percebem alguma situação, ou vem automaticamente a lembrança, né, da situação passada, e estudos, né, que a gente vê, daqueles que não têm facilidade, mas estudos científicos já comprovando que isso é de fato real, né? Então vamos lá avançar. Isso tudo vai influenciando os traumas e as fobias inexplicáveis,
né? Medos intensos e irracionais que não têm origens em experiências da infância atual, como medo de água, fogo, alturas, ou até mesmo de certas texturas ou sons, memórias de mortes traumáticas ou acidentes de vida passada, né? Então, isso é muito comum também, muito comum. Às vezes a pessoa tem uma sensação de sufocamento quando entra na água e a água está tranquilinha, calminha, né? Então, assim, nunca passou por nenhuma situação de trauma na infância, nada que, né? E aí, às vezes, quando ela entra na água e sente que ela está de novo naquele ambiente, né, aquático, ela entra numa dimensão da memória passada, né? E aí o seu perispírito, né, o espírito, ele traz à tona o medo, né? O medo porque foi uma situação traumática. E nessa vida não tem acontecido nada, né? Então, isso influencia também em como é que a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, a nossa forma de estar na vida, né? Os padrões de relacionamentos, os relacionamentos complexos e instantâneos, tanto de amor quanto de inimizade, podem ser a continuação de laços estabelecidos em vidas anteriores que retornam para serem resolvidos ou concluídos com a mesma pessoa que a gente já conviveu, isso não é incomum, ou com um padrão de relacionamento, né? Com aquele tipo de pessoa que nos desafia, que sempre discorda da gente, que sempre tem um senão nas suas falas, né? Entre irmãos, pode ser que os irmãos já tenham convivido juntos, mas pode ser que seja a primeira encarnação entre eles como irmãos, mas de alguma forma aquela situação ali, aquela maneira de uma irmã com a outra, de lidar com entre elas, é um padrão que já é conhecido. E aí a nossa tendência muitas vezes é de reagir conforme a gente conseguiu reagir até então, né? Qual é o desafio agora? A gente poder fazer uma nova forma de agir, que muitas vezes essas formas de agir foram formas extremas, né? Foram de assassinar o outro, né? De anular o outro, né? De simplesmente não querer mais conviver, né? Então, muitas situações já aconteceram pelas decisões que a gente pôde tomar naquele momento. Até aqui, gente, tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Alguma pergunta? Podem ficar à Hum? vontade, tá? Para abrir os microfones. Tudo bem? Então vamos. Ou tá tudo muito claro, ou é muito complexo, né? E aí a gente não consegue nem formular uma pergunta. É assim mesmo. Então, o que que é importante para a gente considerar nesse processo de autotransformação? O autoconhecimento, como Jason de Camargo colocou o tempo todo no livro. Meu novo livro chegou, finalmente. Que o meu estava faltando umas páginas, e aí eu comprei o novinho. Então, o Jason coloca isso, né, para gente, que o caminho evolutivo, ele envolve o autoconhecimento profundo, para a gente identificar e integrar essas subpersonalidades, buscando a harmonia interior e a expressão do verdadeiro eu, que se aproxima do ideal de perfeição moral exemplificado por Jesus. E aí a gente vai ficar, porque isso eu já falei também, né? E isso é básico assim no processo de autotransformação, é que não existe exclusão. Mesmo que a gente não goste da nossa parte raivosa, não tem como a gente falar assim, essa parte não vai fazer mais parte de mim, porque ela vai continuar fazendo parte, né? Ela pode ser transformada, porque a parte raivosa, ela tem um quê de energia que é importante para a gente também, né? Mas ela precisa ser conduzida de uma forma em que ela faça o papel dela de ver alguma coisa errada e ir lá para ajudar a consertar, ao invés de ir lá para brigar, né? E para causar mais dificuldades, né? Então, todas as nossas partes, todas a nossa sombra, né? Porque essas partes é, mais inferiores, elas fazem parte do nosso eu inferior, da nossa sombra.
todos eles devem continuar fazendo parte. Então, essa ilusão que a gente tem de que eu quero deixar isso no passado, né? E assim, essa parte raivosa não existir mais dentro de mim, a gente dificulta o nosso processo. Né? Então, o ideal, o melhor é a gente falar assim, essa parte, primeiro a gente reconhecer, né? Como está aqui, identificar. E segundo, integrar. Então, ela pode continuar fazendo parte de mim com a experiência agora transformada. Então, aquela raiva que eu senti, pela injustiça que eu passei, ou pela situação que foi vivida, ela é real, né? Ela realmente provocou algo nos outros e em mim. Então, não tem como eu apagar isso da minha história. Entende? Só tem como a gente poder trazer essa experiência para que ela seja uma força a mais que a gente tem, para a gente seguir de uma maneira diferente. Acho que vai ficando mais claro na medida em que a gente vai falando, tá? Porque qual é o nosso exemplo? É Jesus. Jesus não provocou nenhuma exclusão, né? Ele agiu amorosamente com todos e com tudo. E muitas vezes ele silenciou, ele aceitou a injustiça, né? Algumas vezes ele reagiu, lá como os vendilhões no templo, ele reagiu com muita força, né? Tinha raiva ali, sim, né? Mas uma raiva que mostrava ali que ali estava sendo feita uma coisa errada, né? E que precisava ser de outra maneira. E aquela foi a maneira que a população naquele momento entendia. Porque se ele fosse conversar com um e com o outro, olha, não é bem assim, não vamos poder fazer, ninguém ia ouvir, né? E ali ele provocou uma movimentação, não resolveu naquele momento, mas uma movimentação que marcou até a própria história. E isso se tornou um momento forte da existência de Jesus aqui na Terra, né? Vamos lá. Então, a terapia essencial é aquela que conduz o ser à descoberta de si mesmo, ao encontro com seu eu profundo, o self. Um processo de autoconhecimento onde o indivíduo, ao tornar-se consciente da sua realidade interior, pode integrar suas sombras e avançar em direção à plenitude do ser. A verdadeira terapia, portanto, vai além da técnica, é o caminho do despertar da consciência. A terapia real consiste no despertar da consciência adormecida que se entrega ao automatismo do ego. Então, foram algumas frases que eu fui trazendo do livro Ser Consciente, que a Joana de Ângeles aí apresenta, né, a quarta força da psicologia, que é a psicologia transpessoal. E aí ela coloca essa importância do autoconhecimento, e aí ela vai desenvolvendo qual é a verdadeira terapia, né? A verdadeira terapia é a gente despertar nossa consciência para essa existência, né? Para aquilo que a gente faz no automático, para aquilo que a gente acha que é a si mesmo. E aí é muito interessante que o grupo, né? Se ele não está desperto, ele tende a trazer cada vez mais automatismo, né? Então, um grupo atento e desperto, ele pode ajudar, né? Como eu acredito que sejam os grupos de estudo, né? Essas propostas do estudo sistematizado, toda proposta de estudo que envolve a gente olhar, né, para a realidade, né, e buscar se desenvolver, né? Porque assim, nenhum de nós aqui está ótimo 100% e não precisa nenhum tipo de mudança. Todos nós aqui precisamos melhorar em algum aspecto da nossa vida, né? E aí, a forma que a Joana coloca do autoconhecimento é a gente poder integrar tudo aquilo que faz parte de nós, inclusive as nossas partes ditas ruins, tá? Ô, Luciane, Bom, então, fala, Mili. olha só, quando ela fala na questão do automatismo do ego, fala mais um pouquinho, quer dizer, o ego automatiza vários caminhos que fica mais fácil para ele, né? É questão de energia cerebral que fica mais fácil, então ele automatiza o comportamento.
Isso nem sempre é bom, porque ela Sim. está ela tá falando aqui que é o despertar da consciência adormecida, ou seja, quando a gente se deixa se levar apenas por automatismos, e nem tem os bons e tem os que não são bons, né? E a gente está mais envolta em automatismo que a gente traz Vai desde as faltar. nossas primeiras, né? São encarnações, encarnações que a gente está mantendo certos automatismos que não nos fazem bem, não É, é? E aí ela vem falando isso, nesse despertar da consciência adormecida, que o automatismo acaba nos ajudando a ter uma consciência que não está desperta, né? isso. É Esse é o isso. nosso, exatamente, o nosso ego, né? Que é esse ego ainda infantil, né? E que a neurociência explica, né? Porque a gente ainda está muito baseado cerebralmente mesmo, ainda, né? O nosso cérebro reptiliano, né? E o Sim, límbico também, muito ainda baseado na sobrevivência, né? sim, Eles ainda vivem, né? Vivem ainda nesse automatismo de autopreservação, né? Tanto que o neocórtex ele vem para ajudar a gente a modificar essas encaixa. atitudes, né? Porque senão, então esse é o ego, o automatismo do ego infantil, né? Do ego imaturo, né? Porque o ego ele vai se desenvolvendo, isso é a leitura mais né, que eu trago também da psicologia, mas a Joana coloca isso, né? Do ego como sendo evoluído para o self, né? Então, o ego superior, né? Sim, Que é aquele que se abre para as experiências de iluminação, né? Então, a gente sai, por exemplo, daquela ideia é, de que na nossa casa ninguém pode, vamos ver um automatismo assim bem básico, né? Que a gente não pode andar. Sabe aquela história da menina que está menstruada e que não pode fazer um monte de coisas, hum, né? Porque está baseado lá nas crenças dos antigos, hum, né? Então, isso é como se você ficasse preso nas crenças que em algum momento foram estabelecidas e que não são é, científicas e reais, né? Elas não têm, sabe aquela história que inventaram lá na época da escravidão de que leite com manga fazia mal, porque sim. os escravos não podiam, não queria que os escravos começassem a comer a manga, né? Imagina, e aí mistura, e o leite, na verdade, né? Eles paravam Misturar, de trabalhar para chupar manga, né? para chupar manga, né? Então isso começou assim, faz mal. E Uhum. aí é isso que a gente vai assim, tá me faltando algum exemplo mais, mas assim, é isso, é o automatismo, né, nesse sentido da gente poder perceber que, na verdade, o que parece que é lei, né, ela é muito mais um mecanismo de sobrevivência, de autopreservação, né? Ou um construto, né, estereotipado, baseado em preconceito, né, para que as pessoas não avancem, né? Isso é muito forte. Tem uma, uma experiência de comorbidade social que é muito interessante, né? Você está ali, eu acho que você já deve ter visto, eu nem pensei em trazer, mas assim, está numa sala de espera de um consultório. Hum. Então, toca uma campainha, as pessoas levantam e sentam. E toda pessoa que está chegando ali, nova, né? Fica estranha, mas aí entra nesse automatismo, já que está todo mundo levantando e sentando, eu vou fazer isso também, né? E não tem uma pessoa que fica sentada olhando e não faz nada. Até uma que resistiu, e aí daqui a pouco saiu todo mundo e entraram novas pessoas. Ela tocou a campainha, ela levantou e sentou. E aí ela que começou o movimento novamente, né? Então, olha como isso é forte, né? E isso está baseado mesmo no automatismo cerebral. Né? Então é preciso que a gente entre com uma nova proposta, um questionamento, né, para poder
mudar essa situação. Mas é assim, é basicamente isso, tá, Miriam? Obrigada. Nada, imagina. Vamos avançar. E aí a pergunta 625, né, lá do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta que a gente tem é Jesus. E Kardec complementa: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei do Senhor, porque foi o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animado. Isso está lá na parte 3 das Leis Morais, do livro de Gênesis, capítulo 1. E por que que a gente está trazendo isso daqui, né? Porque Jesus quebrou muitos paradigmas e ele realmente começou a desafiar o nosso ego imaturo, né? Os apóstolos chegavam, mas mestre, não pode fazer isso, não pode falar com essa mulher, não pode atender a esse homem, né? E aí ele começou a quebrar, né? A dizer, mas por quê? Né? E atendia as pessoas e tinha amorosidade com todos e com tudo. Então ele quebrou essa lei do ego imaturo, né? E propôs que a gente pudesse avançar nessa nossa evolução. Vamos lá. E aí a gente começa a ver que a proposta da Joana de Ângeles, baseada em toda a atuação de Jesus aqui na Terra, era uma proposta terapêutica de que a gente pudesse olhar para a nossa luz e para a nossa sombra. E cada um de nós carrega em si tanto a luz, que são os potenciais divinos, o self, a essência imortal, quanto a sombra, que são os conteúdos reprimidos, negados, os medos, os impulsos e traumas inconscientes. E aí Jesus nos convida ao amor compassivo por si mesmo e pelo próximo como caminho de reintegração e libertação. Então, com isso, a gente está tentando trazer também, né, a leitura que a gente fez do Jason, colocando, né, como o amor compassivo, como a compaixão, né, como a benevolência, né? Enfim, todas as virtudes que nos ajudam a entrar nesse caminho de um ego mais maduro, né? Porque o caminho é esse da gente sair da imaturidade do nosso ego, da infantilidade, e caminhar em direção a um ego mais adulto, mais amadurecido, até que a gente possa ser a expressão do self, né? E a expressão do self mais maior que a gente tem é Jesus, né? Jesus é o self em pessoa, se a gente puder dizer, né? Sim, Jesus é o self em pessoa, tá? É aquela evolução, aquela coerência, né? E esse potencial divino em ação, tá? Vamos avançar. Então, sombra e luz significam, né, simbolizam os nossos conteúdos inconscientes, né, a sombra, nossos conteúdos inconscientes negados, reprimidos ou não elaborados, que precisam ser integrados e transformados, e não negados ou punidos. E a luz representa os potenciais superiores, as virtudes e o self. A sombra é tudo quanto não se conhece em si mesmo, e a luz, o que se conquistou através do esforço do autodescobrimento, né? Então, aqui é essa integração que Jesus trouxe assim: eu sou o self, eu sou a integração de sombra e luz. Né? Então fica muito claro quando a gente olha para a passagem de Jesus na Terra e como ele conseguiu, né? Porque Jesus tinha seus momentos de tristeza, de ânsia, né? Em relação ao que estaria ali, as dificuldades das pessoas, porque eram pessoas muito endurecidas, até ao controle daquilo que falaria ou não, né? Tanto que ele traz para a gente
vocês receberão o Consolador prometido, porque nem tudo poderá ser falado aqui, nem tudo eu poderei falar. Então era preciso muita paciência também para ver que naquele momento o que ele podia falar, que já foi muita transgressão, né? Foi muito quebrar de paradigmas que ele trouxe, tanto que não suportamos, né? E condenamos ele à cruz, né? Então foi muito difícil. Você imagina se ele colocasse tudo aquilo que hoje está sendo, assim, que a gente está tendo revelação, né? A partir da doutrina espírita, que talvez também não termine aqui, né, gente? A gente está num processo evolutivo, se a gente está num planeta de provas e expiações, não foram ditas todas as realidades e verdades ainda. Né? Porque esse conteúdo e conhecimento que a gente tem aqui faz parte do nosso processo evolutivo, tá? Por isso a gente ainda tem muito mais sombra do que luz também, né? Porque a gente está bem coerente com o nosso processo de transição, tá? Lembrando aí, né, da gradação da evolução, né? A gente está saindo de um planeta, de um mundo primitivo, provas e expiações para regeneração, né? E ainda até chegar aos ditosos ou celestes, né? A gente ainda vai precisar de um bom tempo aí, tá? Vamos avançar. Então, a metodologia da terapia de Jesus é não ignore as sombras humanas, ao contrário, as traz à luz pela via do amor incondicional para que sejam compreendidas, transmutadas e redimidas. Né? Então, nosso processo de autotransformação acontece exatamente quando a gente olha para o nosso Zaqueu dentro da gente, né? Quando a gente olha para Maria Madalena dentro da gente, né? Quando a gente olha para cada um dos apóstolos que estavam com Jesus, que cada um tinha sua marca registrada ali, né, e que trazia as suas dificuldades. Né? E aí ele lida, né? Olha, o Self lida tão bem, né, com todos, que ele, né, conseguiu administrar tantas diferenças, né, e provocar mudanças incríveis nas vidas, né? Mateus, né, deixou de ser o cobrador de impostos implacável para seguir a Jesus, né? Então, assim como tantos outros transformaram sua vida. Então, é muito importante que a gente veja que nosso self, o self que existe dentro de nós, ou seja, o Jesus que existe dentro de nós, ele é capaz de trazer todos da sombra para a luz, né? É capaz de provocar mudanças significativas, né? A autotransformação, então, ela é possível, tá? Vamos avançar. Então, Joana de Ângeles, em sua vasta obra, psicografada por Divaldo Pereira Franco, oferece uma profunda contribuição à psicologia espírita, utilizando conceitos da psicologia analítica de Carl Jung à luz da doutrina espírita. A sua abordagem sobre o self, a criança ferida e o eu inferior pode ser sintetizada da seguinte forma. Então, a gente vai trazer agora esses três conceitos do Jung, né, que são trabalhados por Jung, na visão da doutrina espírita, tá? Então, o self é o nosso eu essencial, o espírito imortal, centro organizador da plenitude. Então, ele lida com o nosso ego, que é uma identidade transitória, né, até que ele se transforme em self. Criança interior, que é o nosso núcleo emocional ferido, não é uma criança que existe dentro de nós, né? Que às vezes a gente fala da criança interior ferida como se existisse uma criança dentro de nós, né? Isso até fica mais fácil didaticamente para a gente entender, mas são todos os nossos núcleos emocionais feridos e que geralmente acontecem na nossa infância, né? Na infância, nessa encarnação, ou ainda porque estamos na infância espiritual e ainda carregamos muito medos, muitas rejeições, muitas carências afetivas, tá? E a sombra, que são os nossos conteúdos ocultos, que nós nem temos consciência de que existe dentro de nós, né? Se a gente puder entrar em contato, né? E aí às vezes a gente não entra conscientemente, na terapia a gente pode entrar em contato conscientemente com o nosso lado sombra, às vezes a gente até se assusta, né? Nossa, eu sou assim também.
Eu tenho isso mesmo? É verdade que eu estou falando isso e que eu estou desejando a morte do outro? Né? E se eu fosse, talvez, passar por uma situação extrema, talvez eu até seja capaz de assassinar o outro? Né? É verdade, porque é isso que o nosso lado inferior, né, ele faz. Né? Ele é responsável por isso. Então, são os nossos conteúdos ocultos, os nossos traumas, os nossos impulsos e também na sombra estão os nossos talentos. É interessante, né? Aquilo que a gente já adquiriu, os talentos que não estão é, visíveis, né? Que não estão, e que a gente tem, né? Então, eu posso, se eu olhar, né, por exemplo, para a minha profissão, né? Para a profissão de psicóloga, né? Em quantos e quantas situações eu já posso ter utilizado da minha, é, da minha experiência, da minha possibilidade de, de entrar em contato com o outro para provocar o mal do outro, né? Para direcionar mentes para situações muito mais aflitivas e até fatais do que hoje como alguém que está buscando auxiliar, né? E evitar que as pessoas terminem com a sua vida, né? Que elas sucumbam pela depressão, né? Então, isso é um talento que existe na minha sombra. Mas esse talento, ele talvez não tenha começado como um conteúdo, vamos dizer, bom, né? Hoje é a possibilidade, se a gente olhar para a nossa história, talvez muitas das nossas profissões, das nossas ocupações na vida, a gente faz baseado naquilo que a gente tem para reeducar o nosso ser, né? E contribuir, né? Modificar aquela realidade que era bem pior, né? Então, a jornada do autoconhecimento envolve reeducar o ego, acolher essa parte em sofrimento ainda dentro de nós, que nós chamamos da criança interior ferida, integrar a sombra, né, aqueles nossos traumas, as nossas dificuldades, e conectarmos-nos ao self. Todos já existem dentro de nós, todos coexistem dentro de nós, tá? E em alguns momentos, prevalece, né, em muitos momentos, ainda um ego infantil, né, que é a criança ferida, ou um ego ainda imaturo, a nossa sombra. E talvez alguns resquícios de self que a gente vai percebendo assim, porque a gente já tem algumas atitudes mais humanizadas, né, mais de compaixão, de solidariedade, de auxílio, né? Então, isso, nesses lampejos aí, né, a gente consegue ver o nosso self atuando, tá? Alguma dúvida até aqui? Que a gente agora vai explorar cada um deles. Vamos lá? Então, o self é o centro divino da personalidade, a essência espiritual do ser, a imagem de Deus em nós. É um núcleo que guia o processo de evolução e individuação. Ao nos conectarmos com o self, nos tornamos inteiros. O self é o Deus interno, a presença divina em nós, o modelo arquetípico da totalidade a ser alcançado. É o Cristo interno, tá? Está lá no Homem Integral, né? Algumas falas do livro Homem Integral da Joana de Ângeles. Vamos passar. O self, ou eu essencial, ou eu superior, ou Jesus em nós, né? O eu pleno, divino, ele é o centro organizador da nossa personalidade. Ele representa a plenitude do ser, o espírito imortal em processo de individuação e autorrealização. Equivale ao que o Jung chama de self, mas com um olhar espiritual. É o Cristo interno, a essência divina em nós. É o ponto de convergência entre o espírito imortal e a consciência desperta. E aí eu trouxe um exemplo aqui cotidiano para a gente ver como é que o self pode estar atuando, né? Por exemplo, você sente uma intuição profunda para perdoar alguém que te magoou.
Então, ao invés de reagir com raiva ou orgulho, você escolhe o caminho do amor, da compreensão e da empatia. Automaticamente você sente paz com essa decisão, mesmo que não receba nada em troca, né? Porque o self não precisa de ter nada em troca. Ele faz porque a essência é divina, né? Então, o self se manifesta como inspiração elevada, serenidade, sabedoria intuitiva, escolhas alinhadas com valores espirituais e universais, amor, compaixão, verdade. A atuação do self, quando que a gente pode estimular, né, a atuação do self? Meditando, prece consciente, prática do amor incondicional, escuta interior profunda, atitudes coerentes com os ensinamentos de Jesus. Então, qual é a reforma íntima necessária? Quando o self é abafado pelo ego, há escolhas baseadas em orgulho, medo ou controle. Então, o caminho de reforma é silenciar a agitação. E aí que entra a meditação, que entra a prece, né? Porque quando a gente para, atua na nossa respiração, atua no nosso corpo, né? Aquieta o pensamento, a gente tem possibilidade de agir mais em consonância com um plano mais elevado da vida. Né? Se a gente deixa se agir pela agitação, pelo automatismo, pela impulsividade, a gente age mais infantilmente, né? Então aí a gente dá muito mais margem para a gente agir com outras instâncias que não seja o self. Tá claro aí? Alguém quer trazer algum exemplo? Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Estamos todos refletindo sobre aonde está o nosso self, o ego, Onde qual que o está que peso eu, de que eu cada um procurei, na nossa procuro e não existência. acho? Ô, Onde que ele está? Luciane, Onde que ele está? eu consigo fazer uma relação desses três elementos com o cérebro triuno, por exemplo. Eles têm Sim, correspondência? tem, Tem tem, correspondência, tem né? Você está correspondência. falando, eu só enxergo. Sim, é isso mesmo, tem Tá, correspondência. O cérebro tá. triuno, né? Que é isso mesmo. É o reptiliano, né? Sim. O Que é límbico e o neocórtex. É isso ótimo. aí, exatamente. Que é o passado, Perfeito, presente e o Lívia. futuro, né? Tá certo, É, entendi. isso aí. Vamos lá. O ego. O ego é o centro da consciência temporária que se identifica com os papéis sociais, desejos e condicionamentos do mundo. O ego, ele é necessário, mas deve ser reeducado e iluminado pelo self. Quando o ego se distancia da essência, vive em conflito, orgulho, medo e ilusão de separação. Então, essa é a nossa realidade mais presente, né? A gente atua muito, por isso que as pessoas agora insistem em falar que a gente tem que, tudo é problema do ego e que tem que acabar com o ego. Infelizmente, gente, não é possível acabar com o ego, né? Essa é uma fala que não condiz, sabe? Porque o ego, ele é uma consciência que nos ajuda, né? A avançar, né? Só que ela precisa ser ele precisa ser modificado e não eliminado, tá? Então, o ego, né, a persona, que é a máscara que a gente usa também socialmente, né, como as pessoas falam, Luciana é calma, tranquila. Teve até gente que falou que era meiga, né? Aí uma amiga minha do lado deu uma gargalhada. E aí eu não entendi nada, né? Por quê? Como assim? O que que você acha que eu não sou meiga? Né? Imagina, quem me conhece mais pertinho, né, vê que a meiguice passou longe mesmo. Mas é assim, em alguns momentos eu ainda consigo ter uma tranquilidade, né? Mas assim, eu não sou calma, não sou assim, não sou só calma, só tranquila. Sim, tem muitos momentos que eu tenho calma, que eu tenho tranquilidade, né? Que eu busco a paz, mas eu também tenho, né? Cotidianamente, uma personalidade ainda que atua com, com agitação,
né? Com impaciência, né? Com intolerância, porque nós somos assim. Mas dependendo do ambiente que a gente está, a gente mostra mais uma persona ou outra, ou seja, a gente mostra mais uma máscara do que outra, né? Então, aqui o exemplo cotidiano. No ambiente de trabalho, você se mostra confiante, simpática, mesmo estando insegura e irritada por dentro. Você veste a máscara da profissional perfeita. É isso que a gente está falando aqui, né? Então, o ego, ele atua organizando a vida prática, cumpre papéis sociais, mas também pode gerar ansiedade ao se apegar às aparências e às expectativas externas. Então, é preciso reconhecer que a persona é útil, mas ela não define quem nós somos. Então, é muito bom que eu esteja aqui mais calma, centrada, né, e colocando aquilo que eu tenho um pouco de conhecimento, né? Porque se eu deixo a minha parte desorganizada, alguém levantou a mão, né, que eu escutei o barulhinho, POC. Quem é? Alguém levantou a mão? Eu, Georgia. Georgia. Hum. É, o que você está colocando aqui, né? Quer dizer, o que traz o slide, como atua, que ele pode gerar ansiedade ao se apegar às aparências, às expectativas externas. De repente, eu não sei se eu estou errado na colocação. Primeiramente, boa noite, né? Cheguei bem Boa atrasado, noite, chegando da rua quase agora. Enfim. Mas o que que eu penso aqui? De repente, acho que a pessoa acaba confundindo essa máscara que ela veste por determinadas situações e depois ela acha que mostrar a verdadeira personalidade não é o correto e aí ela fica frustrada porque não consegue manter aquela máscara o tempo todo, gerando essa expectativa. Eu penso assim, né? Porque aí você faz um papel, por isso que é chato a pessoa às vezes querer representar aquilo que ela não é, né? Porque é isso, ela vai num lugar, ela está de um jeito, ela vai no outro, ela se comporta daquele jeito. Quando ela está numa outra situação, que ela, né, vem realmente o verdadeiro eu, ela já começa a se cobrar, a se frustrar, porque não é assim que eu sou. Na verdade, você é assim. Você apenas estava em outros momentos com uma máscara, com um papel, fazendo uma posição, uma postura que não é a sua, né? É. Ou às vezes, né, George, a pessoa está profundamente identificada, por exemplo, com essa ansiedade. Então, tem muitas pessoas que se apresentam já como ansiosas, né? E aí elas não conseguem ver calma nelas, entende? Não conseguem ver, Uhum. ver paz, né? E isso também não é verdade, entende? Nem um lado nem o outro, né? Porque às vezes aquele papel mesmo, né, de equilíbrio, né, enfim, pessoa que sabe tudo, né, Tá é uma centrada, né? que está centrado o tempo todo, assim como a outra que acha que está desequilibrado o tempo todo, né? E que aí não consegue ter atitudes de coerência, não consegue parar, respirar, se acalmar e fazer diferente, né? Então, isso tudo é a nossa imaturidade, né? Isso tudo é a nossa imaturidade falando aí. Isso mesmo. Então, reconhecer que a persona é útil, mas não define quem somos. Então, usar o ego como instrumento de manifestação do self, sem se identificar totalmente com ele. E quando há rigidez de papéis e vaidade exagerada, né, com o que a gente está falando agora, aqui é necessário a gente se voltar para a reforma íntima. Então, quando se vive apenas para agradar ou corresponder a padrões também. Então, a gente está totalmente refém, né, daquilo que a gente imagina que as pessoas esperam da gente ou que socialmente determinam que é o ser, né, equilibrado, saudável, né, de bem com a vida o tempo todo. E eu acho que é parecido com o que a gente percebe, por exemplo, a Miriam acho que já até comentou isso, né? Quando um espírita perde uma pessoa da família que se demonstra triste, chorando, a pessoa logo fala: Ué, mas você não é espírita, você não era para estar agindo assim. Quer dizer, cobra de você, né, um É, papel realmente, e aí é, você, por é, conta de um rótulo que você levou, né? Você recebeu um rótulo, você é espírita, então é, você já sabe que existe vida além desta vida, é. então você tem que E ficar aí a gente tranquilo. tá tirando de cena, né, tudo aquilo que faz a gente ser humano e tá nesse patamar de evolução, né? Assim,
E agora? Não tenho mais a pessoa perto de mim, como é que eu vou lidar com isso, né? Enfim, todas as outras situações aí que são do ser humano, da dependência, né? Do não estar preparado para perder o outro, né? Isso tudo que conta também, né? E isso, ser espírita, né, criou também um rótulo em cima disso, né? O que que é ser um espírita, né? E aí, Exatamente. isso aí, fica bem exigente. Aí é cobrado, né? É. Sombra é o conjunto dos conteúdos reprimidos, negados ou inconscientes da personalidade. Contém tanto traços negativos quanto potenciais ocultos não desenvolvidos. O encontro com a sombra é essencial para o autoconhecimento e a integração do ser. Ó, um exemplo cotidiano. Você se irrita profundamente com pessoas arrogantes, mas não percebe que também age com prepotência em certas situações, embora negue isso, né? Freud diz, o outro é só um espelho nosso. Então, se você está muito incomodado com um arrogante, olha para a sua arrogância, né? O outro dá dica de onde que está a nossa sombra, né? Então, se eu fico muito irritada, muito impaciente com o ritmo do outro, né? Então, olha para o seu ritmo também, porque provavelmente você também tem dificuldades com algumas coisas e que nega em si mesmo. Então, a gente projeta no outro, né? Fica mais fácil. Eu olho para o outro, digo que o outro aqui me faz mal. O papel de vítima é muito comum, né, para gente. Então, o outro que me faz mal, eu faço isso porque o outro fez isso, isso e isso comigo, né? Então, atuação saudável, reconhecer a sombra como parte de si, observar os gatilhos que despertam reações emocionais fortes, trabalhar com autoconhecimento para integrar esses conteúdos. Qual é a reforma íntima necessária? Quando se age com rigidez moral, sem compaixão. Quando se tem medo de admitir erros ou fraquezas. Então, é preciso desenvolver humildade, compaixão e coragem para olhar para si com verdade, né? Então, a reforma, está repetido aí duas vezes, né? Reforma é isso. Então, é o que a gente lembra aí do Jason colocando para a gente, como é importante desenvolver essas virtudes para que a gente possa ajudar, né, a nossa sombra, nossa parte sombria, né, a nossa parte que tem todos esses traços negativos aí. E que não se formaram do nada, né, gente? Tudo que existe dentro de nós é uma resposta de tudo aquilo que a gente viveu, tá? E aí eu coloco aí referência, né, dos livros da Joana, tá? Pode passar. Criança interior. Joana aborda a importância de acolher a criança ferida dentro de nós. Esse eu infantil está ligado aos traumas da infância, às necessidades emocionais não atendidas e aos condicionamentos inconscientes que geram medos e sabotagens. Cuidar da criança interior é fundamental para curar emoções e fortalecer o self. É, Vou ler isso daqui, depois eu falo uma contribuição aí também sobre essa questão da criança, né? Que é um aspecto emocional e sensível nosso. Então, exemplo cotidiano, você se sente excluída de um grupo e reage com tristeza desproporcional, como se estivesse sendo rejeitada pela família ou abandonada. Qual a atuação saudável? Acolher a dor com empatia e compaixão, fazer terapia para curar feridas emocionais, permitir-se brincar, criar e sentir. Reforma íntima necessária, quando se age de forma carente, dependente ou birrenta, né? A reforma, assumir a responsabilidade emocional pela própria vida, acolhendo a criança sem deixar que ela controle decisões adultas. Na verdade, eu já falei sobre isso, né? Assim, não é uma criança dentro de nós, é uma parte, né, que ainda não amadureceu. E a gente chama de criança porque a criança realmente é imatura. Né? Isso é muito semelhante a atitudes imaturas, mas a gente adulto, 60, 70 anos, a gente pode ter reações, né? 90 anos a gente pode ter reações de uma criança ferida, ou seja, reações imaturas, tá? Porque existem partes nossas que realmente ficam ali ligadas a esses condicionamentos inconscientes. Não foram trabalhadas, né? Não foram
compreendidas, conhecidas, e aí não tem como mudar. Se a gente não conhece, a gente não consegue mudar. A gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece, tá? Vamos avançar. Não, nosso tempo. Então, o amor como energia que integra, né, para Joana, essa energia amorosa proposta por Jesus, e a gente vai olhar novamente Jesus como self, né? Então, essa energia do nosso self, ela é terapêutica, essa energia amorosa, porque ela integra, porque ela acolhe aquilo que está ferido dentro de nós, que está escondido dentro de nós, que não deve ser vergonhoso, porque a gente tem muita vergonha da nossa sombra, a gente tem muita vergonha quando escapa, né? Quando a gente tá ali num grupo que a gente não podia ter tido aquela reação. E aí vem a reação, vem mais forte do que a gente, né? E aí, às vezes, vem um cobrador implacável dentro de nós que fala, ou o cobrador externo que diz, né? Ó, o espírito está fazendo isso, olha só, veja bem, como é que pode, né? O self convida à responsabilidade sem culpa, nos convida ao arrependimento produtivo no lugar da culpa, nos fortalece o eu para nós nos reencontrarmos com a nossa luz divina dentro de nós e permite uma nova postura perante si e a vida, né? Então, acho que fica muito bom para a gente, assim, ajuda muito a gente olhar o self realmente como Jesus, né? Então, existe um Jesus dentro de nós, sabe? Existem atitudes amorosas como Jesus agia, né, perante a multidão, junto com aqueles que estavam próximos dele, né? Então, é preciso que a gente comece a buscar, né? Comece a olhar para isso. Vamos avançar. Então, vou deixar aí como uma sugestão, depois se vocês quiserem passar para o grupo, né? é, Fazer um registro, como eu sempre sugiro, né, em cada encontro, um registro aí, eu vou deixar essa sugestão aí do registro de para vocês brincarem um pouquinho com essas atitudes aí que a gente tem, em que situações você acha que o ego está agindo, né, tentando controle, aprovação, segurança, que atitudes que dos outros que te incomodam fortemente, isso pode refletir algo reprimido em você, que é a nossa sombra. O que você mais gostaria de ouvir dos adultos quando era criança, pode ser uma parte sua ainda muito carente, né? E que tipo de atitude te acalma profundamente, né? Que você já teve ou que você já recebeu de alguém, né? Então, esse é uma proposta de escrita que ajuda a gente a se conhecer mais, quando a gente começa a mapear essas nossas instâncias internas, tá? Pode passar. Concluindo, a contribuição de Joana de Ângeles é oferecer um mapa psicológico que integra a visão espírita da reencarnação com a psicologia profunda, mostrando que a jornada humana é um esforço contínuo para através do autoconhecimento e do amor, pacificar a criança ferida, dominar o eu inferior e assim permitir que o self, o espírito imortal, se manifeste em sua plenitude. A vida na Terra é vista como uma oportunidade para o ego, para o eu, né? O eu consciente transitório, dialogar e finalmente servir ao self, buscando a integração de todos os aspectos da personalidade para expressar a essência espiritual. E aí eu coloquei essa flor aí, que essa flor se chama Amaryllis, e essa semana é que eu descobri a história da tal da Amaryllis, né? Que eu não sabia, não sei se vocês conhecem, que a Amaryllis é uma flor de profunda resiliência, né? Eu até botei aqui. Ela floresce da dor, né? Ela tem, é, ela floresce nos meses mais frios, quando as outras estão dormindo. Então, ela é um símbolo de superação de obstáculos, de firmeza diante das adversidades. Então, é preciso que a gente aprenda com a Amarilis, né, a florescer a partir da dor, né, e buscar a força que existe dentro de nós, né? Então, a Amarilis é bem resiliente também nesse sentido. Então, a autotransformação ela acontece quando a gente dá uma trégua na briga interna e a gente consegue, assim,
e se desenvolvendo apesar de todas as adversidades que existem dentro de nós. Porque eu costumo dizer que o pior inimigo não mora fora de nós, ele mora dentro de nós, tá? Vamos lá. Então, torna-te consciente de ti mesmo, que é a base do autoconhecimento e é a autoobservação amorosa. Olha para tuas emoções, pensamentos e reações sem julgamento, compreendendo tuas sombras sem negar tua luz. Acolhe tua história, tua criança interior e teus conflitos com a mesma ternura que Jesus olhava os caídos. Vamos lá? Busque sua autenticidade. Conheça suas máscaras sociais que escondem seu verdadeiro ser. Permite que o ego se submeta ao self, que é a tua essência divina. A autenticidade é a coragem de ser quem se é, mesmo diante da crítica. Educa tuas emoções com amor. Não se trata de reprimi-las, mas de integrá-las à luz da consciência. Joana ensina que a emoção é uma energia viva que deve ser compreendida e canalizada. E a compaixão é a mais elevada expressão emocional, que é o exemplo maior, né, que a gente tem é de Jesus, que é a compaixão, né? É o lidar com compaixão com todos aqueles seres bem mais inferiores do que ele, né? Mas com uma proximidade, com uma amorosidade muito grande. Então, desenvolva as virtudes como ferramentas de cura. O homem de bem, lembra que eu falei no primeiro estudo, né? Vamos lá buscar as características do homem de bem, vamos ler essa parte lá do Evangelho, né? Então, segundo o Evangelho, ele é reconhecido pelas qualidades morais de humildade, paciência, misericórdia, honestidade, perdão, caridade ativa. Essas virtudes são forças internas que amadurecem a cada um de nós e nos liberta do sofrimento do ego, né? Porque o ego é muito rígido, muito rigoroso. Então, para fechar nossa noite, ama e serás feliz. Ama mais e a felicidade será plena. Seguir esse roteiro é trilhar o caminho do autodomínio, da maturidade emocional e do despertar espiritual sob a luz do amor, que é a chave para o reencontro com o Cristo interno. Então, eu espero que a gente saia daqui hoje, que esse silêncio possa ser de reflexão e não de, ai meu Deus, será que estou perdendo mais uma existência, né? Que a gente possa realmente assim olhar para a gente com a autocompaixão, né? Com essa ideia de que a gente está no caminho mesmo, né? E que a gente está evoluindo, apesar de todas as dificuldades e que a gente não desanime, porque parece em alguns momentos que o desafio ele é muito maior do que a gente consegue ultrapassar, né? Mas a gente está nessa caminhada exatamente para a gente poder cair, levantar, né? Curar as feridas, cuidar das feridas e seguir de novo, né? Esse é o desafio, com força, né? Com coragem, mas acima de tudo com muito amor. Então, esse estudo da autotransformação, ele faz isso com a gente mesmo, ele provoca um profundo silêncio e, às vezes, bate lá naquele lado nosso, né, de que, de incompetência, né? Então, é preciso que a gente olhe com amorosidade para isso, né? A gente consiga desenvolver essa compreensão de que a gente está na caminhada, tá? E eu quero agradecer, né, que a gente pôde estar aí esses 4 meses aqui, eu pelo menos uma vez no mês presente, né, então foi muito bom também. Eu não tinha lido direto o livro do Jason, né, e agora eu tive a oportunidade de ler. Agora eu já fiquei com vontade de ler o das Virtudes, que eu acho que é bem interessante também, né, então fica o meu agradecimento por essa oportunidade aqui de trabalho e de acompanhar aí com vocês esses estudos que ajudaram muito aí na nossa, pelo menos na minha caminhada, ajudou bastante. Tá bom, gente? Muito obrigada. Lu, em nome do Grupo Espírita Meimei, né? Eu acho que nós é que temos a agradecer a você o quanto que você trouxe, que você agregou conhecimento a nós, Uhum.
sobretudo, acho que hoje você conseguiu fechar que a base de tudo é o autoconhecimento. Falamos sobre esse assunto esses 4 meses, repetidas vezes, né? Dos assuntos diversos em que tocamos. E se não adianta, se eu não consigo me olhar, achar esse ego exacerbado, essa sombra que ainda existe em mim, como é que eu vou me curar disso tudo? E eu acho que você trouxe para nós, né, em todos os encontros, essa visão muito mais ampliada da psicologia, né? Você ainda usa a Joana, né, a todo momento para nos ajudar. E o agradecimento é nosso, a sua contribuição, tenho certeza, para todos nós aqui no grupo. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a vocês, imagina. E é isso, né? Que a gente possa sair daqui olhando assim, é um problema meu, né? É meu, sou eu. Não Ô, são os Essa sou outros. Luciana, eu! ô, Essa sou eu, é Luciana, um problema meu, não são os outros. esse homem de bem, ele tem quase só selfie, né? Sim, O homem de Olha sim. só, bem é a a hora que eu expressão do olhei para aquele selfie. Ele é a caderninho, expressão do selfie, ele é. eu não Ele sei é. vocês, gente, aquele meu caderninho tem mais ego. Quando eu Do comecei a que olhar, eu falei assim, selfie? meu Deus do céu, esse caderninho só tem ego, ego, ego. Eu Ó, desisti. Eu tá nem vou tranquilo. começar. Então, Por estamos todos no quê? mesmo clube. Você faz parte, ô Alguém Miriam. tem mais selfie, gente? E olha, Jesus interessante. é selfie puro, É, né? pois é. E a Amarílis, né? A Eleusa botou o nome da filha dela de Amarílis. Eu não sei se ela sabia das Pois é, características dessa acredito que flor, sim. né? E ela Acredito que botou, e foi um nome que teve até uma certa, assim, pessoal, Amarílis. É tanto falar, ficou até natural, né? Mas a sim. primeira coisa foi o nome. Mas a Marília, É, lindo isso da Marília. E muito lindo. depois ela entra em dormência. É É, muito É, é uma fica lindo. o batata, né? bulbo, Precisa se ficam os exatamente, bulbos. Eu precisa tenho em se casa. recolher, né? É, Eu é, tenho em casa. Nossa, Aí é. ela entra em dormência, aí ela fica os bulbos ali parados, enfiados na terra. Você pode botar até uma outra flor por cima e tal, para tapear, assim. E quando Aham, chega na época do outono, ela começa a brotar e aí ela Floresta no vai inverno. tá bom. florescer. E Lindo, tem né? Verdade. várias combinações de cor, são lindas. Sim, são Linda, muitas gente. cores. Gente, São também queria lindas. agradecer hoje que eu fiz um convite a duas amigas para estarem conosco, a Márcia França e a Andréia Veiga, lá de Sorocaba, que está aí não. conosco. Obrigada, Andréia e Márcia, né, por estarem conosco aí no grupo. E na semana que vem, nós estaremos encerrando o EJA com uma avaliação de tudo isso. Vamos fazer aí esse gráfico dos nossos céus, Caderninho, dos gente do egos, das céu. sombras. O homem está em depressão. Ai, meu Isso Deus. é. Ele tem que Mas ser com ainda chave de ouro para sair todo mundo alegre daqui, hein? alegre. Meu Deus. Na verdade, é uma avaliação mesmo, porque essa proposta desses últimos 4 meses é uma proposta diferente do que a gente vinha. A gente estava estudando o Evangelho de Mateus, né? Fizemos o Evangelho de Mateus, todos os versículos, e demos uma parada para cuidar de nós mesmos. Então, essa vai ser o objetivo semana que vem e que cada um de nós também traga uma frase. Nós vamos fazer um amigo oculto aqui na hora e troca dessas frases, né, do que de repente achar que seja interessante. Você está falando que vai ser presencial na Não, terça-feira que vem? não, não, não tem como. Vai ser virtual mesmo. A gente vai fazer o amigo oculto aqui virtual. Eu estou pedindo ajuda aos universitários que vão me ajudar nessa questão aí virtual do amigo oculto, Clarissa, para a gente estar fazendo, tá? Espero todos vocês aqui na próxima terça-feira, agradecendo Luciane mais uma vez por ter se disposto a estar conosco, nos coordenando o trabalho, e nos auxiliando. Lu, muito obrigada. Imagina, eu não Foi coordenei realmente nada. Vocês maravilhoso. fizeram Coordenou? tão Sim. bem direitinho, ótimo, maravilhoso. Eu vi todos os estudos, só não vi o da Edna ainda, né? O último estudo, mas é isso, né? O trabalho de vocês é maravilhoso. É isso aí. Obrigada, obrigada as meninas aí, Miriam e Georgia, que são minhas parceiras aí, a gente, né, nesse trabalho juntas. E Edna, Já mostrou para ela o próximo, Márcia?
Eu comentei com ela e eu Já vou comentou. mandar foto para você, né? A nossa Porque a gente está proposta, gente, precisando se reformar mesmo. Reformar não, nos é transformar. se Então, transformar. pelo jeito, o Evangelho redivivo é tanta coisa que a gente precisa. Estudar. E a proposta No para processo. 2026 é a gente estar junto, refletindo sobre o livro da Ana Teresa Camasmi, Caminha que a Vida Te Encontra. Então, estaremos iniciando no dia 3 de março com uma exposição da Ana Teresa aqui conosco, tá, gente? Já confirmado. Bom, Então, se alguém gostaria de fazer algum comentário, podemos encerrar? não, assim, só o comentário é que esse livro, por exemplo, do Jason, que a Luciane propôs e a gente trabalhou, ele é um livro muito bom pela linguagem, né, que ele traz, que é uma linguagem fácil de entendimento. E, além do mais, eu vi nele também possibilidade de gancho para um monte de palestra que a gente faz. Não é verdade. Né? Muitas A mesmo, né? gente pode estar incorporando muitas coisas que ele traz em palestras que a gente faz, palestras evangélicas, que com cunho evangélico, mas que tem ali dentro a sua base, a sua explicação, além, claro, do Pentateuco, além de toda, né, as obras básicas da doutrina. Então, assim, eu gostei muito do livro, eu gostei, achei de uma linguagem fácil e Que bom. fácil assim, que Uma nos ajuda compreensão. em outros momentos, né? Verdade. Obrigada, Jorge. Então, Lu, para a gente então encerrar, vou Uhum. aproveitar um pouquinho mais a sua presença aí para você fazer a prece para o final para nós. Vamos sim. Vamos fechar nossos olhos, aproveitar agora esse momento, né, de tomar consciência de como é que nós estamos saindo, como nós chegamos e como nós estamos saindo agora desse estudo. E olhar para esse nosso interior com bastante amorosidade. Senhor Jesus, amigo querido das nossas vidas, queremos neste momento, Senhor, agradecer por essa oportunidade bendita do estudo, da confraternização entre pessoas que estão buscando o mesmo ideal, dessa convivência fraterna e amiga. Muito obrigada, Senhor. Abençoa cada um de nós que aqui está representando uma família. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, nos mostrando sempre o caminho necessário para essa autotransformação. E assim, Mestre, pedindo as suas bênçãos, nós também pedimos a sua licença para encerrarmos os estudos na noite de hoje. Muito obrigada e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Uma ótima noite. Que possamos na terça-feira nos encontrar para avaliação. Boa Beijo noite, para gente. vocês.